E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Análise de Dados com Linguagem R. Conforme prometido, hoje nós vamos trabalhar as principais medidas de estatística descritiva. Como eu comentei na aula passada, essas medidas se aplicam para dados provenientes de variáveis quantitativas. E como exemplo, para que a gente possa trabalhar essas medidas específicas, nós vamos trabalhar com um caso dos gastos de 100 clientes diferentes de uma determinada loja. Então, são dados reais que nós vamos importar para o R de uma planilha do Excel. Então, hoje aprenderemos mais um comando aí do R, o comando de importar uma planilha do Excel. Então, esses dados já estão salvos na planilha e o primeiro passo é importá-los para o R. Vamos lá? Então, a questão aqui é a seguinte. Nessa tela onde a gente tem aqui o Environment, a gente tem uma opção com uma setinha verde dentro de uma planilha que é Import Dataset. A gente vem aqui nessa setinha e ele dá a opção de alguns tipos de dados que ele faz a leitura, inclusive do Excel, esse From Excel, que é o que a gente vai escolher. Clicamos aqui e aí nós vamos aqui no Browse para buscar isso no nosso arquivo. E no caso ele está na minha pasta de meus documentos, uma planilha com o nome Gastos. Então vou selecioná-la aqui. Depois disso eu tenho que desmarcar essa aqui, ó, First Row as Names, porque senão ele vai trabalhar a primeira linha como nome. E isso se eu tiver número na primeira linha. Mas como na minha planilha eu tenho um texto, então eu vou deixar marcado porque a primeira linha não será usada para fazer conta porque ela não é um número. Então fiquem muito atentos a isso. Quando vocês vão importar, se vocês estão importando uma planilha só com números, desmarquem essa opção. Agora, se a primeira linha tem o título, deixem essa opção marcada. Legal? Então a gente dá um import. Notem que depende da instalação do R que vocês fizeram, provavelmente essa função não veio. Então quando vocês clicarem aqui, ele vai pedir para instalar e não vai acontecer isso na minha tela porque eu já tenho instalado, mas é só seguir os passos autoexplicativos e ele vai instalar e na sequência vai fazer o mesmo procedimento que eu vou fazer agora. Então é só dar um import aqui. E aí ele já apareceu aqui, ó, do lado da minha tabela de scripts, a planilha gastos. Então, ela tem 100 observações de uma variável. Agora, a gente precisa ter uns cuidados, né? Embora a gente tenha importado isso pro ambiente do R, a gente ainda precisa dar mais um comando para que ele possa entender e fazer conta com os dados dessa planilha. Então, para ele poder fazer contas, os cálculos, a gente tem que dar a função de anexar. Então a gente vem aqui no editor de scripts e anexar em inglês é o attach. Então a gente dá o A-T-T-A-C-H, de anexar em inglês, abre parênteses e coloca a planilha gastos. Então ele acabou de dar o comando aí para gastos. Aperta Ctrl Enter e agora sim a gente pode fazer cálculos. Notem que a gente fez a importação de uma planilha e ele está dizendo aqui que tem uma variável. Então, para a gente fazer contas ou cálculos com essa variável, a gente tem que chamar o nome da planilha e o nome da variável. Como a gente pode observar aqui, é a variável contas, né? As contas de pagamentos. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a média desses valores, das contas, eu vou usar uma função que é min, M-E-A-N, abre parênteses,
que está na planilha gastos, eu tenho que escrever do mesmo jeito que o arquivo está escrito, ele já dá a opção aqui, com a variável contas. Então eu ponho um cifrão e contas. Por que fazer isso? Porque essa planilha poderia ter mais colunas, daí eu chamaria as medidas de cada coluna. Poderia ser gastos, poderia ser peso dos clientes, poderia ser salário dos clientes, poderia ser N variáveis na mesma planilha. Mas eu quero a variável contas. E aí dou um Ctrl Enter e ele vai tirar a média aritmética. Então, ali eu tenho quantos clientes gastaram em reais, cada um desses 100 clientes que foram escolhidos aleatoriamente, e a média de todos eles é R$ 512,11. Isso, por exemplo, é uma variável muito importante, ou uma ferramenta muito importante para você calcular o ticket médio. Então, quando você pega a sua população de clientes, ou uma amostra grande que represente essa população e tira a média desses gastos do cliente, você tem o ticket médio. Então, em média, cada cliente que vem até minha loja gasta R$ 512,08. Isso quer dizer que todo mundo gasta 512? Não, tem uns que vão gastar bem menos e outros que vão gastar bem mais. E depois quem vai mostrar isso pra gente são as medidas de dispersão, tanto a variância como o desvio padrão que a gente vai ver hoje também. Mas ainda em relação à média, existe uma outra medida, que é a mediana, que pode ser mais adequada para algumas situações específicas. Então eu vou calcular a mediana, vou ver esse resultado e vou fazer esses comentários para quando ela pode ser mais útil ou menos útil, em que tipo de amostra, em que tipo de situação, certo? Então aqui no meu editor de script eu vou dar uma função para a mediana, que em inglês é median, ou M-E-D-I-A-N. Abre parênteses, de quem? Da planilha gastos, novamente, da variável contas. Então gastos, cifrão, opa, não vou enter a mais aqui, gastos, cifrão, contas. E aí eu dou um Ctrl Enter. E ele tira aqui uma mediana de R$ 523,50. Se eu for falar mais tecnicamente, por exemplo, a variável média, o min, o indicador média aritmética que a gente calculou, ele é uma medida de tendência central. E a mediana é uma medida de posição. Na prática, a gente vai fazer a seguinte distinção. Em média, os clientes gastam 512, cada cliente gasta R$ 512,08. E para a mediana, a interpretação é um pouquinho diferente, uma interpretação de posição. R$ 523,50 não é uma média, é uma mediana. E o que isso significa? Que dos meus clientes, 50% gastam até R$ 523,50 e 50% gastam mais de R$ 523,50. Ou seja, é um valor, aqui no caso de dinheiro, né, em reais, que separa a minha população ao meio, ou a minha amostra ao meio. Tanto faz, a gente pode ter a mediana da população ou a mediana de uma amostra também, assim como a média. Aqui a gente está trabalhando com a amostra, ok? Depois a gente vai ter uma aula sobre amostragem, falar um pouquinho das diferenças sobre população, mas esse é um assunto um pouco mais avançado, a gente não vai tratar isso agora. Então, quando que a mediana pode ser mais útil do que a média? Vamos supor que você tenha um outro caso, eu vou colocar até valores aqui. Vamos supor que nessa mesma loja você tem uma variável de satisfação dos clientes, notas, por exemplo, que eles dão, sei lá, para o atendimento ou para a loja de uma forma geral. Vamos supor que a gente tem uma amostra menor só para eu mostrar a diferença aqui para vocês. Então eu vou criar a variável notas lá no nosso editor de script. Então criar a variável notas menor menos a setinha, né? É uma coluna, então um C com valores. Então o primeiro cliente deu nota 10, aí, vírgula. O segundo deu nota 10, vírgula. O terceiro deu nota 9, vírgula. O quarto deu nota 9, vírgula. E o último deu nota 1. Então 10, 10, 9, 9 e 1. Vamos supor que a nossa escala seja de 0 a 10.
Aí eu dou um Ctrl Enter. Isso já está na memória, a variável notas. Agora, por exemplo, eu posso tirar a média de notas. Como que eu tiro a média? M-E-A-N, min, abre parênteses, escrevo notas e dou um Ctrl Enter. 7,8 é a nota média. Agora vamos calcular a mediana. Median, abre parênteses, notas, Ctrl Enter, 9. Olha que interessante. Então agora tem uma diferença bem grande aqui, né? Principalmente numa amostra pequena, isso pode acontecer. A média de satisfação dos clientes é 7,8 ou 78% e a mediana 90%. Nesse caso, a mediana ela é mais indicada do que a média, porque a média está sofrendo o resultado de um único cliente que ficou muito bravo. Os outros 4 clientes estão super satisfeitos e um cliente está muito bravo. Enquanto que a mediana consegue não ser tão influenciada ou não ser influenciada por esse valor que é muito discrepante dos outros. Então, quando isso acontece, a mediana acaba sendo um indicador melhor do que a média para a tomada de decisão. Espero que com isso eu tenha conseguido explicar um pouco de forma mais prática e menos acadêmica, menos teórica, a diferença entre a média e a mediana, ou uma possível situação de diferenciação. Legal? Mas também, além dessas medidas, nós temos as medidas de posição, que são os quartis. Aí, basicamente, a gente vai tirar o valor mínimo, o valor máximo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Eu vou fazer o cálculo dos quartis aqui e, na sequência, eu vou dizer o que significa cada um, tá bom? E agora a gente vai voltar de novo para o nosso ticket médio. Então, eu vou usar a variável ticket médio. Então, eu vou escrever quantile, que é a função dos quartis, quantile. E aí eu vou tirar isso da planilha gastos, da variável contas. Então, gastos, cifrão, contas. Ok? Ctrl Enter. Olha o que apareceu ali, ó. Quantil 0 e quantil 100. Quantil 0 é o menor valor, é o valor mínimo. Ou quartil 0 em português é o valor mínimo, 0%. E quantil 100% é o valor máximo. Então, nessa amostra de 100 clientes, o que gastou menos gastou R$17. E o que gastou mais gastou R$997. Viram que isso já dá uma dimensão maior do que o meu ticket médio? Então, eu sei que o meu ticket médio, como a gente viu na hora que a gente calculou a média aritmética, é de R$ 512,08. Só que nem todo mundo gasta isso. Tem cliente extremo que gasta só R$17 na minha loja. E tem cliente no outro extremo que gastou mais, que gastou R$997. Mas além desse valor mínimo e do máximo, nós temos outros 3 quartis que são muito importantes. O primeiro quartil, que é chamado de 25%, vou explicar por quê. Nesse caso é R$277. O segundo quartil, que é chamado 50%, notem que ele é igualzinho à mediana e sempre será, segundo quartil, 50%. E o terceiro quartil, que é o 75%, é R$793. Então, o que isso significa? Vamos usar o primeiro quartil, que é o 25%. R$277, então, como primeiro quartil, quer dizer que 25% dos clientes gastaram R$277 ou menos. Então, o valor que separa o primeiro quarto dos clientes que gastam menos é R$277. E complementarmente, né, a gente já sabe que acima de R$277 nós temos 75% dos clientes dessa amostra. Já o segundo quartil, por definição, ele é sempre igual à mediana. E aí ele diz a mesma coisa que a mediana, R$ 523,50. Por quê? Lembra que eu falei? A mediana indica o valor que separa os 50% que gastam abaixo dele dos 50% que gastam acima dele. Ou seja, R$ 523,50 é o valor intermediário. E o terceiro quartil, que é o 75%, de R$ 793, quer dizer o quê?
que 75% dos clientes gastam R$ 793 reais ou menos e 25% gastam R$ 793 reais para cima, certo? Agora, essas medidas que a gente viu aqui, elas podem ser calculadas de uma só vez, com um comando só. A gente viu mediana, média e os quartis. Basta que a gente use uma função chamada summary, que é resumo. Então, S-U-M-M-A-R-Y, resumo em inglês. Resumo de quem? Da planilha gastos, cifrão, coluna contas. Ctrl Enter e ali está. Vejam que a gente tem todos os valores. O mínimo, que é o quartil zero, o first quartile, ou first quantile, que é o 25%, o median, que é a mediana, que é o 50%, o mean, que é a média, 512,10, aqui ele arredondou para uma casa só, por isso que está diferente de 512,08, tá? É só a configuração de arredondamento. O terceiro quartil, 793, e o valor máximo, 997. Legal, né? Só que ainda faltam duas medidas muito importantes para nós, que são as medidas de dispersão. Quanto, em média, os valores fogem da média. A média é 512,08, certo? E isso quer dizer o quê? Que alguns fogem para menos de 512,08 e outros fogem para mais. Então, a maioria dos dados vai fugir quanto para cima e quanto para baixo. E aí a gente vai ver duas medidas de dispersão. A variância e o desvio padrão. Vamos da variância primeiro. A variância é o VAR. Não é o VAR do futebol, hein? Nossa, que piada péssima, né? Abre parênteses, gastos, cifrão, contas. Dou um Ctrl Enter e eu tenho ali 81.296,50. Esse é o valor médio que eles fogem para mais ou para menos da média, que é 512,08. Qual que é o problema dela? Ela está na mesma unidade da média, só que ao quadrado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a média é 512,08 reais. E a variância é 81.296,5 reais ao quadrado. Ou seja, não dá para comparar de forma prática reais com reais ao quadrado. E aí a gente tira a raiz quadrada desse valor e cria uma medida que fica na mesma unidade do que a média, ou seja, em reais nesse caso. E aí a gente cria o desvio padrão, que é o SD, Standard Deviation. SD, abre parênteses, gastos, cifrão, contas. Ctrl Enter. 285,12 arredondando, ou R$ 285,13, por exemplo. Aí sim a gente tem em reais. E aí significa o quê? Que a maioria dos clientes gastam R$ 523,50 com um desvio de 285 para menos e um desvio de 285 para mais. E aí a gente cria um intervalo. Certo, pessoal? Então a gente vai falar um pouco mais depois sobre essas medidas, a gente vai criar outras medidas ou vai descobrir, vai trabalhar com outras medidas também de estatística descritiva, mas essas são as principais para quando a gente tem uma variável quantitativa. Legal? Então, pessoal, tentem repetir durante a semana aí esses procedimentos. Qualquer dúvida, por favor, deixem os comentários, as sugestões e compartilhem, ajudem a compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Esse curso é totalmente gratuito e é um curso feito para vocês e que depende aí da colaboração de vocês em sugestões, compartilhamento, para que mais e mais pessoas possam acessar e usar isso no seu dia a dia. Legal, pessoal? Grande abraço então e uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Valeu!